Arvoredianos e arvoredianas, está começando mais um Arvoredo Cast, o seu podcast celestial da MBA Sede, gente. E hoje eu quero que vocês digam aí quem é a minha convidada. Quem é? Pastora Nathalie está aqui conosco. Vamos bater um papo maravilhoso com ela. Mas antes de você ouvir o que Deus está fazendo através da vida da pastora, eu já quero te convidar a curtir, compartilhar e comentar o nosso podcast. Dizer, meu amigo, você está assistindo? Você está acompanhando? Você está dando like? Você está compartilhando para outras pessoas serem edificadas? Se você não está, bora procurar se arrepender, porque o podcast está maravilhoso. Deus está falando por meio dessa estrutura aqui montada, das pessoas que estão aqui falando, ministrando sobre o Pai, e você não pode ficar de fora. A importância da sua igreja trabalhando para servir não só a comunidade local, mas atingindo aí outras pessoas em outras localidades do mundo, né? Que é o que a internet proporciona para a gente. Então, curte, dá um like, fortalece o trabalho da sua igreja. E não sei se você está reparando, mas estamos cada vez mais chiques. Já temos uma televisão aqui com um suporte maravilhoso, né? Feito pelos nossos patrocinadores. Oferecimento Força da União Serralheria. É isso mesmo, meus amores. Já tem pessoas contribuindo para que esse podcast seja fortalecido. E o irmão Edmilson, da Força da União Serralheria, fez esse suporte para a gente, para colocar a nossa TV maravilhosa. E se você quiser também fazer o seu serviço, não deixe de procurá-lo. Serralheria Força da União, anota aí o contato, DDD 75998107417, repetindo, DDD 75998107417. Serviços como solda, pintura, reparos em gerais, portão, churrasqueira, corrimão, escada de ferro, montagem com pallet, demolição e todos, entre outros, todos esses serviços, Serralheria Força da União faz para você, tá? Então, tá precisando de uma serralheria? Busca o nosso irmão Edmilson, entre em contato com ele que o serviço é garantido. Olha aqui a nossa TV bem posicionada. E se você também quer contribuir com o nosso podcast, quer ser um irmão para ofertar aqui, para divulgar o seu trabalho, nos procura, tá bom? E agora a gente vai conversar com a nossa pastora, que ela é mãe, pastora, advogada, regente de coral. Meu Deus, já estou cansada. Só de ver as suas atribuições. Pastora Nathalie, se apresenta aí para a galera. Paz e graça, povo de Deus, pastora Nathalie, é uma honra, né, aceitar esse convite de estar aqui hoje com vocês. Partilhando um pouco da minha vivência, das minhas experiências. Minha pastora, líder do Coral Jerusalém. É um prazer recebê-la. Prazer todo estar aqui. A gente quer começar sabendo um pouquinho do seu histórico familiar. A origem de tudo. Como tudo começou. Você veio de uma família cristã, não cristã? Como foi esse processo? De onde tu viestes, ó mulher valorosa? Bom, eu sou nascida em Brejões, interior da Bahia, né? Minha família não vem de berço cristão. Muito pelo contrário, parte da minha família é católica, outra parte não tem religião, né? Então, assim, nasci no interior, em Brejões, fui criada até uns 11 anos, depois fui morar já morei em Itaberaba, morei em Açu, o último João Amaro, né? Convivia ali com minha mãe não convivia com meu pai sempre viajava, vinha às vezes, não era um mantenedor da casa, sempre minha mãe que trabalhou para nos sustentar. Mãe de 5 filhos, né? 4 meninas e um menino. Em um tempo de nossas vidas, eu tive um problema de saúde, na verdade, um problema na visão. Minha mãe, um problema no útero, começou com uma inflamação no útero e nós tivemos que ir para São Paulo. Esse foi o momento que eu tive contato com o meu pai mesmo, de morar na casa do meu pai, com a minha mãe.
foi esse período em São Paulo. Eu estou fazendo um breve resumo, porque a história é muito grande, né? Em São Paulo, minha mãe iniciou um tratamento, eu também iniciei um tratamento. Na verdade, eu tinha uma conjuntivite alérgica, ninguém encontrava diagnóstico aqui na Bahia, eu vim ter esse diagnóstico no interior de São Paulo, uma conjuntivite alérgica, e essa conjuntivite era derivada de giz, aquele giz de escola, Sim, sim, aquele galoso. A antigo minha alergia era quadro negro. derivada do giz, foi descoberto tudo, fiz o tratamento, tudo bem. Nesse processo, minha mãe descobriu que estava com um problema não tão simples, né? No útero, não poderia engravidar e engravidou da minha irmã mais nova, né? Que é a Daniele. E em decorrência dessa gravidez, ela teve um câncer de útero. Na verdade, essa inflamação, todo o processo que ela já tinha era um processo de uma doença sexualmente transmissível, né? Todo histórico, com meu pai nesse sentido. Minha irmã nasceu, só que minha mãe, já com o diagnóstico de câncer, só sobreviveu 10 meses. 10 Então, sua meses. irmã mais nova conviveu pouco com a sua mãe. 10 meses. Na verdade, não conviveu, porque ela Tá na vivia em bebê. hospitais, passando por tratamento, né? Esse processo da minha irmã, durante esses 10 meses, foi comigo mesmo. Então, você é mãe antes mesmo de gerar. Sim. Antes de gerar, eu fui mãe de 4 crianças abençoadas. Você é a mais velha. Sim, a mais velha. Quando minha mãe veio a óbito, eu estava com 14 anos. Tinha uma irmã de 9, uma de 8, uma de 5 anos e a de 10 meses. Com 10 meses. Meu Deus. Como foi depois que a sua mãe faleceu, nesse processo? Depois que a minha mãe faleceu, eu tive que, 14 anos, né, na fase da adolescência, eu tive que assumir uma responsabilidade de adulto. Porque, assim, foi muito complicado, mas hoje eu tenho um entendimento que o Senhor, ele não comete erros. E tudo que Deus faz tem um propósito, É. né? Até com o óbito da minha mãe, eu tive esse entendimento. Que tudo que Deus faz tem um propósito. E desde aquele momento, o Senhor estava me preparando para cuidar de vidas. E começou com os meus irmãos, né? Nesse processo, eu vim para a Bahia, tive que retornar, meus irmãos ficaram e depois de um tempo eles vieram, né? Conseguimos, com a ajuda de um auxílio de uma tia minha, nós conseguimos trazer eles Pra para São Paulo. São Paulo, para cá. E aí você ficou com essa tia, teve auxílio de alguma da parentela para Cuidado com os meus irmãos, essa minha tia, né? E na verdade eu tive auxílio da minha tia no interior, né? Que me ajudou durante um período. Quando eu completei 18 anos, eu vim para Salvador, comecei a trabalhar em casa de família. Foi esse trabalho que me possibilitou, né? Trazer os meus irmãos com a ajuda de uma tia, minha irmã da minha mãe. Trazer os meus irmãos de São Paulo para morar aqui comigo. Todos hoje moram aqui em Salvador. morar aqui em Salvador. Isso. Muito jovem, 14 anos, já tá com a responsabilidade dessa. Muito, muito. Não tivemos auxílio do nosso pai em nenhum momento. Nenhum. Mesmo Todo o com... tempo foi trabalhando para cuidar deles. Você teve que trabalhar muito cedo para Sim. poder ser a mantenedora. Sim. Você trabalhava com o quê? O que você fazia para sobreviver? Eu trabalhei em casa de família. Trabalhei em casa de família. Durante o período, eu trabalhei como babá em São Paulo, que foi o tempo até eu conseguir vir para Bahia. E quando cheguei aqui, eu trabalhei em casa de família porque eu não tinha concluído ainda o ensino médio. Até isso também eu tive que parar um pouco para cuidar Cuidar deles. deles. Aí você retorna para Bahia, é que você volta, continua trabalhando em casa de família Sim, sim. Para cuidar para deles. cuidar Trabalhei deles, em né? casa de Mas ainda tem um aparo melhorzinho da sua tia, né? A minha tia me ajudava em relação, assim, ao cuidado com eles, porque eu dormia na casa, né, das pessoas que trabalhavam, e minha tia cuidava deles. Eu aluguei uma casa, eu pagava o aluguel dessa casa, eles ficavam na casa e minha tia cuidava da alimentação e a questão de olhar mesmo. Todos os a processos. responsabilidade, você teve que amadurecer muito cedo, Sim. né? Porque é a responsabilidade muito grande. Mas, assim, hoje o relacionamento com os seus irmãos, com sua tia, com sua parentela, todos unidos, servem ao Senhor, ou alguns ainda não Não, eles servem? não servem ainda ao Senhor, não servem ainda ao Senhor, mas sim, temos um relacionamento bom,
temos um relacionamento bom. Em relação aos meus irmãos, eles têm esse entendimento, eles têm essa consciência, né, do que foi feito, do que foi deixado de viver, né, por conta deles, para cuidar deles, sim. Esse respeito, essa admiração eles têm. Então, todos não estão em Cristo ainda, Ainda não. ainda, mas tem uma relação muito boa, um sentimento de muita gratidão, né? Sim, sim. Porque, principalmente para mais nova, né? Você foi a mãe dela. A mais nova, ela teve mais contato com a minha tia, né? Eu tinha Ah, essa questão, mais contato com a minha tia. Porque por ser muito pequena, eu ficava muito fora de casa, minha tia teve esse cuidado maior com ela, foi a minha tia. meu Deus. E o seu encontro com Cristo? O seu encontro com Cristo? Queria entender como foi esse processo. Quando é que você, nessa história toda, nessa responsabilidade toda, tão jovem, encontra com Cristo, encontra o Consolador ali? Mas- Bem, nesse processo que eu te falei, que eu vim de São Paulo primeiro, né? Primeiro eu vim, depois os meus irmãos vieram. Eh, eu fiquei alguns meses na casa de uma tia que ela era adventista do sétimo dia, Hum, né? E nesse processo, ela e a filha admiravam assim, a questão, elas indo para a igreja todo sábado, aquilo começou a me despertar, elas me convidavam, às vezes eu não queria ir, né? Mas em algum momento, assim, eu fui tocada, porque eles tinham a questão do estudo em casa, né? Os estudos, o acompanhamento, e foi lá que eu me converti, foi lá que eu me batizei, né? E depois de 1 ano e meio, eu resolvi passear. Adventistas tem muito esse negócio de culto no lar. Sim, Eles fazem sim, muito culto lá. sim. Com quantos anos você se converteu? Quantos anos foi esse encontro? Esse encontro com o Senhor foi aos 16, foi 17 anos, quase 17 anos eu tive esse encontro com Jesus. E aí você passa esse 1 ano e meio ali, depois Isso. o Quando eu vim mundo para fez. aqui, isso. Venha. Quando eu vim para aqui, todo o processo, eu fui Quando veio para passear. Salvador. Sim, sim. Ah, aí, agora me conte esse processo do desvio, do caminho errado, que graças a Deus Jesus lhe resgatou. Graças a Deus. Eu glorifico ao Senhor todos os dias, porque Ele me deu essa oportunidade, né? Alguns não têm essa oportunidade. E eu tive, eu sou muito grata a Deus por isso. Muito grata a Deus. É, no mundo, Beth, eu fiz algumas coisas das quais eu não me orgulho, né? Foram coisas tenebrosas? Não, mas eu não me orgulho porque eu não estava na presença do Senhor. Eu não me orgulho porque foram momentos assim que eu deixei de estar no melhor lugar para estar no lugar onde a minha natureza estava querendo, onde as minhas vontades estavam querendo estar. Então, assim, por isso eu não me orgulho. Nesse processo, eu tive um filho, porque assim, desde que pós-morte da minha mãe, não foi só assumir uma responsabilidade, né? Assumindo essa responsabilidade também, muitas coisas vieram, muitas demandas, muitos questionamentos existenciais mesmo, existenciais. Eu tive um Natural, processo né? de automutilação, né? Eu, em algum momento, eu não tinha sentido viver. E durante um relacionamento, eu parei assim, e conversando com Deus, eu sempre fui muito verdadeira e muito clara com Deus. Eu estava lá, mas eu sabia que ali não era o meu lugar. E eu queria ter um sentido para viver. Olha o pensamento. O sentido que eu precisava para viver era servir a Jesus, estar na presença de Jesus. É. Eu disse, não, eu quero ter um filho. Foi aí que vem João, é aí que vem João. Estava em relacionamento e veio João Pedro. João Pedro trouxe um novo, um novo momento para minha vida, assim, ser mãe, né? Eu tinha meus irmãos que dependiam muito de mim, mas não vieram de mim. E ter João nesse processo, assim, foi algo, assim, esplêndido. Foi a luz que eu estava, assim, né? Na verdade, o que eu estava precisando era Jesus, mas naquele momento eu estava entendendo que era o meu filho. E veio João Pedro neste momento, mas veio para tampar mesmo
um buraco imenso. Eu costumo dizer que a gente aprende a ser filho depois que a gente passa a ser pai ou mãe. E naquele momento eu entendi muitas coisas, né? Que pouco tempo, foram 14 anos, mas foram 14 anos, assim, vividos com a minha mãe, que eu passei a entender muitas coisas que ela me dizia, É verdade, né? isso aí Muitas é coisas que muito ela me forte isso aí dizia, que você falou. A muitos gente aprende a ser conselhos. filho quando é pai e mãe. Foi ali que eu comecei a entender verdadeiramente. E outro dia eu estava até conversando com meu esposo, casa, e dizendo que às vezes eu entro no banheiro da minha casa, assim, choro. Eu enterrei minha mãe véspera de Natal. Então foi um processo muito dolorido, muito dolorido. E todo ano, assim, quando eu lembro, às vezes eu entro no banheiro, choro, eu digo, Deus, eu falo, se eu tivesse a oportunidade de ver minha mãe hoje, eu faria tudo diferente. Falaria coisas que eu não tive a oportunidade, né? E assim, mas tudo é um processo, como eu disse no início, tudo é um processo. E quando eu me encontrei com Jesus, que foi a pergunta inicial, quando eu me encontrei com Jesus ali, eu senti me preencher, sabe, de um vazio tão grande que tinha na minha alma, tão grande que tinha na minha alma. Algo que eu nunca tinha sentido antes, nunca tinha sentido Meu antes, foi naquele Deus. momento. Então, desviar foi realmente fazer vontade da minha carne. Os meus desejos, sabe? E hoje eu digo, muita gente diz assim, eu não me arrependo, eu precisei viver aquelas experiências. Eu me arrependo, porque foi um tempo imenso que eu fiquei longe do centro da vontade de Deus na minha vida. Verdade. Eu não me desviei, mas assim, eu me converti já com 26 anos, né? E assim eu fico pensando, meu Deus, poderia ter te conhecido mais jovem. É, muitos dos prazeres que a gente tem no mundo, você olha assim, poderia ser melhor canalizado em Cristo, Sim, né? Poderia estar em Cristo, seria bem melhor. Mas a gente não tem como mudar o passado, mas a gente tem como intensificar no presente e intensificar no futuro. Mas assim, você então se converte já depois de João? Depois de engravidar? foi Desculpa. antes de João. Você volta para se reconciliar com o Senhor depois de João. Depois de João. Depois do Isso. nascimento de João. E como é que você vem parar aqui na sede? Como foi que você veio? Como foi esse processo? Me converti, me desviei, retorno para os caminhos do Senhor. Que momento se conecta com a sede? Para falar da minha chegada na sede, eu preciso falar primeiro do meu encontro com o meu esposo, Hum, né? Porque assim, eu eu trabalhava na casa de uma família, né? Que foi esse processo aqui. E eu lembro uma frase. Eu trabalhei 2 dias nessa casa e eu não conhecia o esposo dela. Era sempre eu e a moça, o filho, que já tinha um filho de 3 anos, e ela estava gestante. E no terceiro dia trabalhando foi que eu conheci o esposo dela. E eu lembro que ele olhou para mim assim. Ele não me disse nada, mas depois ela veio conversar comigo. Ela disse: Meu esposo me chamou e disse: Ela não tem perfil nenhum para trabalhar na minha casa. Mas não no sentido de que eu não servia para trabalhar. Ele disse que não me via como alguém para estar trabalhando na casa de alguém. E isso, casa de família. E ela disse assim, e eu fiquei desesperada, porque eu gostei tanto de você, tal, do seu trabalho. E ele disse que a primeira oportunidade, ele era, acho que administrava uma empresa grande aqui em Salvador, e ele disse que a primeira oportunidade, você vai para essa empresa e ele vai te dar essa oportunidade, porque não é seu perfil estar aqui. E eu vou te dizer algo, Beth, algumas situações de nossas vidas nos limita, né? Eu não me via dessa forma. Ele me viu dessa forma, mas eu não me via dessa forma. Eu não me via alguém capaz de alçar voos maiores. Entende? E às vezes você precisa ouvir do outro que você pode sim alçar voos maiores. verdade. E assim como ele prometeu, ele fez. Primeira oportunidade, eles assumiram um projeto na Avon, no CIA, e fui trabalhar. Primeiro dia de trabalho, se eu não me engano, foi um domingo. E nós somos, e quem estava lá para receber a equipe nova? Ele, o próprio. Pronto, pastor de olho. Isso. Ele veio recepcionar a gente. A gente estava na catraca, assim, esperando para entrar.
E ele veio recepcionar. E quando eu olhei, eu tinha sonhos, Deus me dava sonhos, né? Eu nunca tive sonhos de casar, de ter uma família, porque eu vinha de uma família extremamente Estruturada. desestruturada. É. Eu não tive essa. Hoje, os meus filhos têm sonhos de casamento porque eles têm uma família estruturada. É. Mas eu não tinha esse sonho porque a minha família nunca foi estruturada, eu nunca tive essa base familiar. Mas eu tinha sonhos, eu sonhava. Só que no meu sonho eu nunca vi o rosto. Eu via sempre o corpo, as vestes, mas eu não vi o rosto. E às vezes eu ficava perguntando por que Deus me mostrava aquela pessoa. Foram alguns sonhos. Aí quando eu olhei pra ele, eu achei assim estranho. Ele também me olhou, né? Eu achei estranho, mas tudo bem, né? É, a Hum. sessão, acho que foram 2 dias ou 3 dias de treinamento, se eu não me engano. Resumindo, ele já tinha se encantado, eu também já tinha me encantado, né? É, e a partir desse momento ali começou um flerte de troca de olhares tal. Com pouco tempo a gente começou Ah, a namorado. namorar, mas não demorou muito o namoro. A gente se conheceu em junho, setembro foi o aniversário dele, a gente começou a namorar em dezembro, ele me pediu em casamento. Foi tudo muito Muito rápido. rápido, muito intenso. E logo em seguida nós fomos morar juntos, todo o processo e tal. E só que dentro do meu coração já gritava o desejo, a necessidade de voltar para os caminhos do Senhor. Eu tinha esse desejo de voltar, eu tinha esse desejo de retornar. Nesse processo, a gente já morando juntos, eu fui desligada dessa empresa, e eu lembro que ele me mostrou uma loja. Deus, ele trabalha de forma linda, 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 linda. E meu coração é cheio de gratidão a ele. Eu lembro que a gente passeando no shopping, colocando o currículo, ele olhou para o boticário. E ele olhou para a loja e ele disse assim: Filha, coloque currículo aqui. Eu falei: eu nunca trabalhar numa loja assim e tal. Mesmo assim, coloquei o currículo. Eu nem cheguei em casa, eles me ligaram. Fui fazer entrevista. Voltando para casa também, nem cheguei em casa. Ligaram, disseram que eu tinha sido selecionada e tal. Comecei a trabalhar. Nesse trabalho, eu conheci hoje a evangelista Andréa, que congrega aqui nessa igreja, né? Esposa do Sim. evangelista Elaine. E ali eu fui observando, ela tinha um comportamento diferente, Meu né? Deus. Ela era diferente no meio de tantos. E eu observando, eu observava ela muito, observando. O jeitinho dela, a forma de falar, ela tem uma doçura no falar, né? E é lindo ouvir ela falar de Jesus. E ali ela foi me convidou a primeira vez, me convidou a segunda. Ela vai conhecer a Igreja do Amor, a Igreja do Amor. E ela falava com uma doçura, vai Ela é conhecer a muito Igreja do Amor. mansinha, calminha. Isso. E eu falei, meu Deus, que igreja é essa do amor? Ela é o meu pastor. Ela só fala de amor, Jesus. Ah, vai eu. Aí vim visitar, a gente já vinha com a farda mesmo de lá da loja. Vim visitar a primeira vez, fiquei apaixonada, vim. Só que assim, o culto que eu vim não era o culto com bispo, né? Na época, pastor. Era com o pastor Wagner. Aí depois ela, não, você tem que ir no culto do pastor do amor. Aí vem eu pro culto do bispo Itzo, hoje bispo, né? Aí me encantei. Quando eu retornei, levantei a mão e falei, Jesus, eu aceito. Só que eu sentia no meu coração que não era só o aceitar, que vinha o processo, né? Processo. Isso. Aí começou o processo em casa. Ah, Vim processo em casa. veio com o Júnior, ainda não era convertido. O pastor Júnior ainda não era. E como foi esse processo, menino? Foi um processo. Um Foi um processo, processo meu onde eu Deus. digo assim, o Senhor, ele trabalhou muito rápido em nossas vidas nesse sentido, né? Às vezes as pessoas dizem assim, Jesus tem pressa. As coisas do Senhor acontecem no tempo certo, né? No momento certo, e foi tudo muito assim. É, quando eu cheguei, que eu comentei que eu tinha vencido essa pessoa, né? Vim para a igreja, começou a ficar estranho. Aí vinha a primeira, vinha a segunda, eu acho que ele pensou que eu ia desistir.
Só que tem algo em mim que eu acho que é característico, né? E eu determinei isso na minha vida. Teve um tempo na minha vida que eu determinei começar as coisas e não mais parar nem deixar pela metade. Em algum momento da minha vida, em algum momento de nossas vidas, a gente precisa se posicionar dessa forma, né? E nesse momento eu decidi, eu falei, Senhor, não voltei para sair novamente, né? Eu não nasci para estar servindo ao mundo, eu nasci para te servir. E eu vou ficar firme e tudo aquilo que a gente coloca diante de Deus, né? Naquilo que nós falamos, nós somos provados. E eu Isso. fui provada dentro do meu lar. Ele começou e ele falava, e ele reclamava, e ele se levantava, e ele trancava a porta, e ele escondia a chave, era um levante, minha irmã, era um processo. E assim, pessoas de personalidade forte, né? Eu me considero uma pessoa de personalidade muito forte. Eu tinha muita dificuldade de me calar, de aceitar, né? Porque não tinha o verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor. E naquele momento, mesmo sem estar focado em leitura, o Senhor, ele foi ministrando no meu coração esse conhecimento e como eu deveria agir. Meu Fui Deus. chamando, né? Sempre com carinho, cuidado, chamando, vou. Não tá bravo, tá certo, tá Bravo, certo, tá tá certo. certo. Ele tá aqui, viu, gente? Ele tá aqui nos bastidores, tá entendendo? Ele tá aqui escondido, dando risada, mas é dele mesmo. É uma benção. Pastor Júnior é Júnior de Natali, né? De Porque tem pastor Júnior Rocha, pastor Aqui Júnior é Júnior de Rocha. Natalina, Quiser Nathalie vir, a porta Júnior, está aberta aqui no glória. podcast. Mas Júnior é Júnior de Natali. Amém, glória a Deus. Não é Registrado. pastor Lilson, não, é Júnior de Natali. Amém. E nesse processo o Senhor ministrou no meu coração. Comece a passar roupa. Comece a passar roupa. E eu ia passar e deixava em cima da cama toda passadinha, bonitinha lá. E ele ria, e ele ignorava, e ele não dava importância. Na outra semana, eu não vinha todos os dias, mas na semana que eu vinha, passava a roupa, colocava em cima da cama. Vamos, não vou. Vamos, não vou. Até o dia que eu cheguei no trabalho, para a glória do Senhor, ele estava todo montado, com a roupa passadíssima, vestido para vir adorar o Senhor. Meu E Deus. foi uma quarta-feira. E eu louvo ao Senhor, louvo ao Senhor, louvo ao Senhor, todos os dias. Porque foram 3 meses esse processo. Eu chamando, ele negando, e fechando a porta, se levantando. Muita coisa. Eu ouvi muita coisa. Mas assim, 3 meses intenso, mas é relativamente rápido, né? Foi rápido. É, Isso foi porque pelo processo de outras irmãs que Sim, a gente conhece, sim. né? Processo. Mas eu acredito também que o me calar foi muito importante. Me calar no sentido de confusão, né? De bater de frente, de brigar. O Senhor, ele me deu esse direcionamento. E eu só orava. Porque, Beth, eu nunca aceitei estar casada e fazer tudo sozinha. Se eu estou casada, eu quero fazer tudo com o meu esposo. E hoje é nítido. Tudo é vocês dois, são Nós vocês dois dois. juntos. Porque o Senhor, ele sondou o desejo do meu coração. E eu digo a você, a própria palavra vai dizer que o Senhor faz. Eu uso muito esse texto porque verdadeiramente o Senhor faz. Solitário viver em família. Eu me sentia só, mas eu gostava de estar só, né? Mas hoje eu digo a você, eu não quero mais estar só. Né? Eu não sei. Quando você fala Nathalie de Júnior, Júnior de Nathalie, ele não consegue. E eu também não consigo. Tudo que a gente faz é Olha aí a junto foto da família, povo família linda, glória a Deus. bonito, viu? Presente que Deus me deu. Minha Rapaz, família é um presente que o Deus me povo deu. bonito. Então, Pastor Júnior se converte ali com a estratégia. Eu amei essa estratégia, achei muito original. Deus é muito original. Deus é muito criativo. Deixou a roupa passada. Isso. E até um dia desse fruto, dessa união, nasce nosso B. Verdade. Bernardo, que é um menino que tem um cérebro diferente. Menino é inteligente. Ele é diferenciado. Quando a gente tá indo com o milho já tá com a pipoca pronta e na versão totalmente. Ele é muito inteligente, uma benção, seu filho. Ele é professor nato. Ele é professor nato. Professor nato. É verdade. O dom do ensino tá com ele.
Eu creio assim, que ele tem um dom assim. Ele vai ser um menino muito usado por Deus, assim, muito Eu creio. disciplinado, muito focado, Sim, é. E ele realmente, você falou uma coisa importante, ele tem o dom do ensino. isso. Ele consegue passar as coisas assim de uma maneira, sem passar aquele tom de eu Superioridade. sei mais, porque realmente ele é nítido que ele tem uma habilidade Sim. de entender, tanto que ele pulou algumas séries, não foi? 2 anos. Ele é adiantado 2 anos. Há 2 anos. E, nitidamente, inquestionável isso aí. Mas ele mantém aquela postura de uma criança ainda, Sim, de sim. brincar, do game, né? Isso. Como foi esse processo do nascimento do Bernardo? Bernardo, a gente já vinha conversando, né? Todo o processo de casamento, do início, é muito complicado. Júnior sempre teve o desejo de ser pai, né? Eu já tinha João, sim, né? Ele teve essa aceitação de João, o relacionamento deles para a honra e glória do Senhor. João veio para Júnior com quase 3 anos, né? Ah, Então que cresceu junto, ele foi educado e direcionado por nós dois, né? Júnior E- assumiu sim, esse lugar de pai, sim, então, na vida de sim, João. sim. E João Glória a Deus. Fica reconhece aí a isso. dica, você que está mãe que está Sim. solteira, né? Ou que está querendo se relacionar com uma pessoa que já tem um filho, não tem por onde correr, gente. E Se uma assim, criança vai morar, né? sim, mas isso também é importante. Escolher alguém que também escolheu o seu filho, né? Não te escolheu apenas, escolheu o teu filho também. E o meu marido, ele me escolheu e escolheu o meu filho. Ele cuida, o relacionamento deles, eles sentam, eles conversam. Às vezes eu admiro, assim, a relação e o respeito que João Pedro tem por ele. João Pedro tem consciência que a autoridade na casa está sobre a vida de Júnior. Ele tem essa consciência. E o respeito, assim, é bonito, eu Não rolou admiro. ciúme. Ai, minha pai agora é com minha mãe. Não rolou ciúmes. Como assim? Ela era Ele pequenininha era bem também. pequeno, não teve essa questão, não, não. E Bernardo veio assim. é, eu não queria, né? Eu tenho muito cuidado de aprender com minhas experiências, né? Eu aprendo não só com as experiências dos outros, mas com as minhas experiências também. A questão de Bernardo, início de relacionamento, às vezes muitos atritos, muitas, né? A questão antes da conversão mesmo, a gente não tinha um conhecimento verdadeiro. Eu me converti lá atrás, mas depois, né? Fui É. passear e a gente O vai deixando entender. entendimento, ele Isso, amor. demora. Isso, É gradativo, é isso. gradual. Então, assim, a gente sentou e a gente conversou. Antes de eu engravidar, a gente tem que consertar a casa. Aquilo que está errado precisa ser consertado, né? A gente precisa criar os nossos filhos num ambiente saudável. Eu nunca quis para minha vida, acho que por isso que eu falei no início. Eu não queria ter uma família, porque a ideia de família que eu tinha era que eu vivia, né? Com meu pai, com a minha mãe. Meu pai trabalhava em São Paulo, minha mãe morava na Bahia. Meu pai vinha aqui de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Minha mãe engravidava, meu pai voltava, minha mãe ficava assumindo tudo sozinha. Então, assim, não era. E eu sempre não sabia que era profetizando, mas eu já profetizava. Senhor, eu não aceito na minha vida o marido como o meu pai é para minha desde muito nova, né? Eu não tinha aquele sonho de casamento, mas eu profetizava que se em algum momento eu casasse, eu não aceitava, né, um marido. E já ia profetizando e ministrando sobre a minha vida. E o que saiu da minha boca não foi em vão. O Senhor, ele recebeu, porque foi do meu coração mesmo que saiu essa ministração sobre a minha vida. E assim, e nós fomos consertando tudo aquilo. Bernardo foi tudo muito planejadinho, né? Até o parar medicamento. No mês seguinte eu engravidei. Meu útero foi apresentado ao Senhor antes de eu engravidar. Ele tá aqui, ele é prova disso. A gente orou junto, a gente apresentou o meu útero, né? Que dali sairia um fruto do meu ventre para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu vim aqui, a pastora Cássia pôs as mãos sobre a minha barriga e profetizou sobre a vida do meu filho, né? Juntamente com o bispo, eles oraram. O meu filho, ele foi apresentado no altar do Senhor.
pelo Bispo Wilson, pelo pastor Wagner, foi apresentado pelos dois, Meu Deus. aqui numa quarta-feira, e foi tudo, tudo do jeitinho que eu pedi ao Senhor, foi tudo direcionado pelo Senhor. Foi uma gravidez, assim, muito tranquila em relação à minha saúde, mas muitos levantes, né? Teve algumas situações em ônibus, descendo de ônibus na rua, assim, no parto, né? Os meus filhos nasceram de parto normal, mas o parto de Bernardo foi um parto bem complexo pelas pessoas que estavam ali em volta, né? Foi muito levante, foi muita luta, mas em todo o tempo o Senhor esteve presente. Em todo o tempo o Senhor esteve presente. E a bênção tá aí, meu É. Deus, família linda, Eu meu posso pai. só complementar algo Pode. em relação ao ministrar, né? Ministrar sobre a vida dos nossos filhos. E eu quero deixar essa mensagem. Eu ministro todos os dias sobre a vida dos meus filhos, nas minhas orações. Eu digo, Senhor, eu profetizo, Senhor, e eu creio também que as mulheres que serão esposas dos meus filhos já foram preparadas pelo Senhor. Eu Amém. profetizo que venham de lares direcionados pelo Senhor. Eu profetizo todos os dias sobre a vida deles, né? Eu peço ao Senhor que toda obra de engano caia por terra, que os olhos do entendimento deles sejam abertos. Todos os dias eu ministro sobre a vida deles, né? E eu deixo essa mensagem, né, para os pais, que ministrem sobre as vidas de seus filhos. Profetizem mulheres direcionadas por Deus para a vida de seus filhos. Né, e que sejamos esse exemplo em casa, como família, para a vida dos nossos filhos. É isso. Amém. É verdade, a gente tem que, né, profetizar, a gente é autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Abaixo de Deus, nós somos E nós precisamos somos exercer essa autoridade. exercer essa autoridade. Muito bom, muito bom. Mas você tem outra família aí, Coral Jerusalém, né? Como foi a sua, então você veio para a sede através da evangelista Andreia e depois você entra no coral, conhece a pastora Elenai. Como é essa amizade com a pastora? Ou você já conhecia ela, conheceu aqui na igreja? Sim, conheci aqui na igreja. A Elenai é a antiga regente do coral, tá, gente? Pastora Elenai, inclusive, o convite está aqui, tá? A cadeira está à disposição. Vem participar, dá uma ousadia aí pra gente. Pastor Marcelo também, o esposo dela. Vocês já se conheciam aqui? Não, Daqui? eu conheci a pastora Helena, na época não era pastora, era diaconisa na igreja. Ela convidando a igreja a participar do coral. Na verdade, o coral tinha sido desfeito, né? Porque ela processo de gravidez, né? Casamento, gravidez e o cuidado com a pequena dela, Liz, hoje não é mais tão pequena. E ela se afastou e ela estava voltando com o coral. Na época ainda anunciando o coral Amitai, que era o antigo. Antes. E ela chamando o pessoal aqui na igreja, eu falei, Jesus, só que, um detalhe, quando eu estava na Adventista, eu louvava a igreja de interior, assim, eu louvava, achava que eu podia cantar lá na igreja, eu cantava. Eita, E glória! quando o Senhor me chamou de volta, eu lembro, eu estava no salão, né, esperando para arrumar meu cabelo. E um homem entrou, tinha muitas pessoas nesse salão, no Tancredo Neves. E eu estava num cantinho, assim, e esse rapaz entrou e olhou e falou assim: não, não é quem estou procurando, não. Quando ele virou, ele falou: o Senhor me trouxe aqui para falar com ela. E ele iniciou a fala dizendo assim: por que parou de cantar para o Senhor? O Senhor sente falta de sua voz louvando a ele. Meu Parei assim, eu falei, Deus! Jesus. E ele começou a ministrar sobre a minha vida, coisas que eu vivi, né, nesse período de conversão. E aquele dia eu cheguei em casa e eu chorei, comecei a apresentar minha vida ao Senhor. Eu lembrei, quando ela estava convidando a igreja, eu lembrei desse momento que o Senhor foi me buscar dentro de um salão, né? Me chamar de volta, me chamar para o primeiro amor. E eu falei, Jesus, é a oportunidade de voltar para te adorar. Aí cheguei em casa, ela anunciava toda quarta-feira aqui no culto do pastor Wagner. Aí cheguei em casa, conversei com meu marido todo empolgado, ele olhou assim pra mim e falou assim, eu cantando? Aí eu, embora, eu não quero ir sozinha. Eu não quero ir sozinha, não, vamos comigo, né? Aí ele, vou ver. Aí você vai, você vê como é mais ou menos isso, você vai ficar, tal.
Bernardo pequenininho, minha filha, era pra cima e pra baixo. E aí a gente foi, a gente conversou, perguntou como fazia para participar, começamos os ensaios, aí logo decidiu que não ficaria mais com o nome Amitai, seria Coral Jerusalém. E daí iniciou o processo, né, de conhecimento. A pastora Eliana, ela é uma pessoa extremamente acessível, né? É, boa ouvinte e boa amiga, porque logo a gente fez uma amizade, ela puxou logo o Júnior para estar junto ali com ela, ajudando, e ela percebeu isso, e a gente sempre colado ali com ela, e foi um tempo grandioso, onde eu aprendi muitas coisas com a pastora Eliana, não só como cuidar do Coral Jerusalém, que eu acho que eu estou em constante aprendizado, mas em relação ao ouvir, né? Ao se calar, ela é uma pessoa muito sábia nesse sentido. Muito sábia nesse sentido. E é uma pessoa que eu admiro muito. Tenho uma admiração, ela sabe da admiração que eu tenho por ela, eu quero deixar aqui registrado. Eu tenho uma admiração e um amor muito grande pela vida dela. Tá E daí bom. surgiu essa amizade, né? Que eu quero levar para a eternidade. Meu Deus. E aí você entra no coral de soprando, passa pra regente? Como é esse mistério? Ela me disse que eu era soprano. Primeiro ela disse que era contralto, depois ela me falou que eu era soprano. Você sabe do que eu tô falando, né? E assim, com a saída da pastora Elinai, né? O coral ficou durante um tempo. E eu lembro que em uma conversa em casa, minha esposa disse assim: filha, não tá certo essas pessoas que estavam em atividade ficar sentada apenas na igreja, né? Algumas não estão mais aqui no ministério. E eu não acho correto. Eu falei, não quero, negócio de liderar não é comigo, não. Não, Eu não meu quero, Deus eu não vou. do céu. Não quero, não quero. A pastora Helena tinha conversado com a gente na época para assumir. Eu disse, ela, não me vejo assumindo coral, eu não tenho jeito para isso. E realmente eu não me via nessa condição de estar liderando o coral. E meu marido Você conversando estava comigo. cega, minha irmã. E Mas as escamas dos olhos caiu, glória a Deus. Você viu, porque você tem. eu vou te Até contar pela sua como. história, não tem como, né? Eu vou te contar como. Aí um dia a gente está aqui, chega uma moça, conversa alguma coisa com o bispo no culto. Ele nunca me perguntou se a gente queria assumir o coral ou se tinha condição de assumir um coral. Eu sei que finalizou o culto, essa moça foi falar com ele, e ele, coral, chama eles dois ali, converse com eles. Eu tomei um susto assim, olhei para a Júnior e falei, Jesus. Aí a moça falou assim, não, porque eu queria participar do coral da igreja, o bispo disse para falar com vocês. Eu fui conversar com o bispo, não, vocês vão assumir o coral, tal, tal. Aí a gente conversou, fez uma reunião com o pessoal, junto com o bispo Idson, e organizamos, né, esse retorno para a honra e glória do Senhor. E creia, a moça que iniciou tudo isso nunca veio para o ensaio. Está em outra congregação. Está em outra congregação. Ela foi apenas a ponte. Só foi o canal. Isso, isso. Agora, no coral, né? Que eu faço parte do coral, pela misericórdia. Também entrei por meio de sonho, enfim. A história. E uma das coisas que no coral, a gente chama ela no coral, a gente diz, não, que ela tem a unção da disciplina. Foi, Jesus. Né? A gente começa a se espalhar, ela ficou vassoura e a pá. Para juntar. Quando ela não tá no ensaio, que é Júnior, oxi! Não é doente, não, a gente se espalha. Tá vendo? Quando ela chega, gente, tem a unção da disciplina aí. Eu sempre digo, né? Tem um dom da disciplina. Porque bota a ordem, onde você chega, você bota a ordem. Onde ela chega, pode estar o barulho que for, em qualquer lugar. Eu achava que era só no falar. Silêncio. É muito engraçado. Em qualquer lugar. A gente tava ali nossa formatura. Aí queria foi, aí na festa da formatura. É automático. Gente, a gente achou que era só no coro. Gente, não é pessoal.
Ela é assim, ó, onde ela tá tem que ter ordem. Ordem e decência, ela Assim, principalmente para as coisas do Senhor. sempre foi assim, né? Acho que também a sua história já conta muito, né? Você tinha que ser disciplinada com finanças, organizar a sua vida. Muita responsabilidade muito cedo, né? Sim, eu tenho o pensamento que, a partir do momento que eu aceito fazer algo para Deus, eu quero fazer o melhor. Eu sou assim na vida. Eu sou assim com tudo. Eu sou assim com alimento, eu sou assim com recepção. Eu sou assim, sabe? Se eu posso dar o melhor pro outro, eu vou fazer o melhor pelo outro. Já é da minha natureza, minha personalidade ser assim. E para Jesus, eu entendo que tem que ser melhor ainda, né? Se for para me doar, eu tenho que me doar ao máximo. Se for para fazer para Deus, eu tenho que dar o meu melhor. Verdade, gente. Eu E sou por isso que eu cobro testemunha. isso do outro, né? Por Exatamente. isso que eu cobro isso do outro. Porque estou falando em relação ao Coral Jerusalém. Se foi essa responsabilidade que o Senhor colocou, né, em nossas mãos para estar ali à frente, eu entendo que eu preciso dar o meu melhor. Exatamente. Inclusive, gente, estamos precisando aí, viu? Você tá na igreja, tá nascendo. Ai, não me encaixa em grupo nenhum. Ei, Coral Jerusalém, domingo, 17 horas. Nós temos ensaio. Quiser participar, vem aqui na igreja. Estão ensaiando lá no Moriá, né? Embaixo. A partir de fevereiro. A partir de fevereiro estamos de férias. Mas retornaremos, viu? Cheio de unção. Porque a unção da disciplina já tá aqui. Eu entendo que no coral, né, chegam muitas pessoas. Ah, porque eu não sei cantar, porque é mais complicado, sim. É mais trabalhoso, sim. Né? Você lidar com pessoas que, porque eu nunca cantei, porque eu nunca cantei. Às vezes a gente vê nos ensaios, principalmente para festividade, né? Nós não lidamos com pessoas que já cantam, que cantam ministérios, né? que vêm já com essa voz trabalhada. Mas ali essas pessoas têm uma oportunidade de saber que na casa do Senhor, né? Eu lembro muito e uso muito o exemplo da arca. A arca tinha muitos compartimentos. E a arca, casa do Senhor, tem muitos compartimentos. Se você chegar aqui hoje, você tem lugares para trabalhar na obra do Senhor. Verdade. Né? E assim, meu esposo, quando está chamando o pessoal a participar do coral, diz: a gente não exige voz bonita, né? Porque eu creio que os anjos do Senhor transformam os louvores e chega no altar do Senhor transformado. Eu sei que é agradável aos ouvidos do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, assim, a única coisa que nós exigimos mesmo é comprometimento, né? Sim. Disciplina, momento de ensaio. Claro que nos ensaios você vai ter momento de descontração. Mas no momento de você estar ali mesmo ensaiando para que algo saia bonito, tem que ter disciplina, tem que ter ordem, tem que ser com Tem decência. que ser com decência. Não, gente, eu sou testemunha, né? Eu também não cantava nem no chuveiro, para amor de não dar errado. E através de um sonho, o Senhor me mostrava eu louvando e tal, e aí Nathalie deu a oportunidade que era improvável. Minha família, porque verdadeiramente o que fizeram com você, né? De olhar para você e dizer assim, não te vejo nessa posição, porque eu vejo mais potencial. Você faz isso hoje através das pessoas. E você olha para as pessoas, e é um chamado pastoral, né? Você vê que Deus capacita antes da gente assumir, né? Aquela postura, aquela posição. E aí eu já quero até falar sobre isso, que é como começa, como você teve, como foi esse chamado pastoral, né? Eu percebo hoje, né? Mas eu já vejo que a sua visão na época, antes, era diferente. Como é esse chamado pastoral para você? Bom, como você mesmo colocou, né? A gente vem sendo preparado sem perceber que está sendo preparado para algo na presença do Senhor. E Verdade. assim, eu sempre fui uma pessoa que me preocupei muito com o bem-estar do outro.
e me preocupava mais com o outro do que comigo mesmo, né? E graças a Deus encontrei alguém que tem o mesmo pensamento. Então a gente está na mesma direção, na mesma visão. Em questão ao chamado pastoral, eu sempre recebi muitas profecias e eu tenho muito cuidado com isso. Sabe, Beth? Nas minhas orações, eu apresento muito ao Senhor o que eu vou ouvir, né? Peço para o Senhor confirmação no meu coração daquilo que eu estou ouvindo e confirmação da parte dele daquilo que eu estou ouvindo. E o bispo sempre foi muito usado em relação a isso, né? Que nos via pastoreando, cuidando. O Senhor nos levou para uma experiência muito linda no interior onde eu nasci. Eu fui com meu esposo, nós fomos passear e lá nós fomos em um ministério, né? Tão pequenininho, mas tão cheio da graça de Deus, tão cheio da presença de Deus. E o Senhor marcou um encontro comigo e com meu esposo naquele lugar para confirmar aquilo que já vinha sendo ministrado sobre as nossas vidas. E quando a gente fala de pastorear, muitas pessoas estão muito preocupadas com o título de pastor, o título de pastora. Eu acho que independente do título, é o que verdadeiramente você vive diante disso, né? Porque as pessoas olham para mim e me veem como pastora, ou olham para o meu esposo e veem como pastora, porque temos postura de, né? Então, eu entendo que esse chamado, o entendimento desse chamado vem justamente com aquilo que o Senhor vai nos colocando para fazer, porque a gente não se vê dessa forma. Realmente a gente não se vê. Eu não me via como pastora, né? Cuidando de casais, cuidando de Sim, famílias. sim. Eu falo em questão de orientação. E o Senhor foi me capacitando e trazendo, porque o Senhor, a situação não vai ser colocada para você ali e dizer assim, ó, a partir de hoje você vai começar aqui. Não, o Senhor, ele vai te preparando através de situações. O Senhor vai trazendo as situações Isso. e ali ele vai te capacitando, né? Então, assim, então, longe de títulos, né? É a questão do fazer, porque aquele que sonda o nosso coração, aquele que vê onde não precisa ter olhos atentos para estar vendo lá no secreto, esse ele sabe. Se você está capacitado ou não. Esse verdadeiramente sabe o que você faz longe da plateia, longe dos olhares, né? E nós nunca fomos de estar fazendo, e ó, a gente está fazendo isso, viu? A gente está fazendo aquilo. Não é o nosso perfil. E glórias a Deus, que meu marido tem o mesmo pensamento que eu. Então, eu acho que o teu entendimento do chamado é justamente nesse momento, ver as situações que o Senhor está nos colocando para nos capacitar cada dia. Cuidar de vidas, assim, Cuidar e de que não é vidas. fácil, né? E Não é cuidando, e fácil. cuidando de casais, né? Você ministra muito para casais, assim, olha o que Deus faz na vida do crente. Porque você vem de um lar desestruturado, casa, e agora na ordenação a pastora, junto com o Júnior pastor, ministra principalmente para casais. Então, assim, o improvável, só Deus vai fazer isso. Qual o desafio, assim, de cuidar de casais, que é uma área tão afetada, né? No índice de divórcio na igreja é tão grande quanto fora dela. Hoje, ministrar para casais é uma área sensível, complicada. Sim. Em relação aos casais, o Senhor também foi direcionando, né? A gente foi ter esse entendimento, porque assim, os casais procuravam, conversavam, ou um, ou outro, ou o casal, e assim a gente não entendia. Sabe? É isso que eu tô te dizendo. O Senhor ele vai capacitando, trazendo as situações para te capacitar em relação a isso. É E verdade. a gente foi assim: o que é que está acontecendo aqui? E conforme foi gerando esses questionamentos em nosso coração, o Senhor foi trazendo respostas através de pessoas, né? E pessoas que não nos conheciam, pessoas que não conviviam conosco e que eu tenho convicção de que foram direcionadas por Deus justamente para acalmar nosso coração e saber que estavam naquela direção, né? Que era aquele o caminho. E hoje eu vejo esses casais nos procurando para conversar, para dividir, sabendo que vamos ser ouvidos e não boca. Você tá entendendo? Fala no gabinete, fica. Você tá entendendo? Lá. Esse é o principal foco. Eu acho que é o mais importante você passar
confiança para essas pessoas. Cuidado vem, o princípio disso vem na confiança. E se as pessoas estão olhando para a gente e tendo essa referência, tendo essa confiança, eu entendo que é a confirmação do céu. Amém. Verdade. O Senhor vai confirmando os nossos passos. Sim. Mesmo sem a gente perceber, né? Eu acho isso. Deus é E quando perfeito. você pergunta, né, o que é para ministrar para casais nesse tempo, assim, eu acho que quando a gente vive casamento, fica muito fácil a gente falar para casais. Quando a gente Sim. vive casamento, né? Quando a gente tem um entendimento do que verdadeiramente é o casamento. Casamento, casal, andar junto, estar junto, viver junto, compartilhar. Uma só carne. Sim, é isso que o Senhor espera do casamento. Então, quando a gente tem esse entendimento, fica muito fácil a gente ministrar para o casal. Eu acho tranquilo quando algum casal liga, pode vir aqui em casa, pode. A gente vai muito tranquilo, graças a Deus, porque a gente tá debaixo da palavra, né? E direcionado pelo Santo Espírito do Senhor, porque nós vivemos casamento, para honra e glória de Deus. Amém. Mas assim, hoje a gente entende que a realidade das universidades, com tantas ideologias, né? Como é para uma cristã trabalhar nesse ambiente tão enviesado já para uma posição contrária à Bíblia. Ao cristianismo, né? E Isso. assim, Beth, eu digo a você que eu me sinto à vontade trabalhando ali, independente de por quê. Eu entendo que quando você se posiciona, tem pessoas que você vai olhar e o posicionamento já está nela, sem precisar falar, né? Assim, eu, graças a Deus, trabalho em um departamento, em um ambiente onde tem outras pessoas cristãs que trabalham ali também. E nós somos respeitados naquele ambiente, né? Porque eu acredito que a nossa postura também demanda respeito do outro, né? Sim. Eu entendo que a principal dificuldade mais ali é mais com jovem, né? Que está ainda. Mas acredite, esses jovens me procuram muito para conversar, para desabafar, para receber um abraço. Eu acho que é esse o meu papel ali dentro. Abraçar, apresentar Jesus. Eu apresento Jesus também através de um abraço. Eu apresento Jesus através de uma palavra de motivação, de um incentivo. E como eu trabalho em colegiado, eu recebo muitos jovens que estão vindo ainda de interior, casa de pai, de mãe, para uma realidade de uma cidade grande, né? Então, assim, eu já tenho esse acesso a eles logo no início e eu me sinto à vontade, né? Então tu Trabalhando vê ali. um ponto Os de afrontas. luz, né? Sim, sim, Ponto de sim. luz naquele lugar. Tem as afrontas, né? Mas eu acredito que aquele que está alicerçado em Cristo Jesus, ele tem convicção de quem ele é, onde quer que ele esteja. Ai, tá glória! Meu Deus! É isso mesmo. Posicionamento, a palavra que você fala muito, né? Posicionamento, posicionamento. Mas aí você passa, acho que formou família, aí vai trabalhar no NEB. Que horas, que momento chega o retornar a estudar? Porque você fez faculdade, Sim. se formou há pouco tempo, né? Tem um ano? Não, me formei em segundo semestre de 2021. 2021. Sim. Dois anos, pouquinho. Como foi, para quem não sabe, pastora Nathalie, formada em Direito, advogada. Direito, por quê? Como? Em que circunstância? Como foi essa volta para o estudo? Me explica esse processo estudantil. Eu tinha 2 cursos em mente, né? Na verdade, eu tinha um curso em mente que era a psicologia, já era algo assim que estava bem. Mas a questão, inclusive, foi um texto lido, né, por um colega, quando me apresentou, né, no dia da formatura, e uma frase que ele usou foi: justiça com ela não passará. O texto formulado por ele: justiça por ela não passará. Com ela não passará. Aí eu parei para pensar a visão que eles tinham, porque eles que montam o texto a nosso respeito, né? Então, assim, eu acredito que
já tinha esse dom pro lado do direito, nunca tive o desejo de advogar, né? Nunca tive o desejo de advogar. Esse desejo ele veio surgindo, né? Depois de Uhum. formada, porque durante o processo não. Mas assim, meu marido, mais uma vez, tem um papel muito importante nesse processo. Ele, quando eu falo de pessoas que vê no outro aquilo que ele não vê. E isso aconteceu lá no início, no meu trabalho. Ele me enchia de trabalho que eu achava que eu não ia dar conta de fazer. Ele, você é capaz, você é capaz, você é capaz, né? E durante o processo da faculdade foi a mesma coisa. Nós fizemos um acordo, né, que ele faria a faculdade primeiro, foi tudo depois de casar. Ele faria a faculdade primeiro e ele escolheria o curso. E eu lembro que aqui na igreja, eu lembro que a pastora Cássia ministrando, que depois de um tempo ela voltou a estudar e que ela tinha voltado para a faculdade e tal, e eu ouvindo tudo. Oi, aí. Aí ela tinha voltado Pega a tua esse e mistério. eu fico ligada. Aí ele tinha voltado à faculdade, não sei o que, não sei o que, não disse nada a ele. Cheguei em casa e falei assim, amor, senta na frente do computador e vai procurar um curso para você fazer. Aí ele olhou para mim e falou assim: que condição que eu tenho de pagar uma faculdade agora? Deus vai prover, só escolha o curso e se matricule. Aí acho que ele olhou para mim e falou assim: vai tá pirada. Doido. É. Aí eu falei assim: ó, creia, só se inscreva e Deus vai prover. Aí ele se inscreveu, ele. Olha o prazo que tem aqui para pagar a inscrição. Na época a gente estava passando por um processo, né? Financeiro. Eu entendia o que ele estava falando, mas eu sou uma pessoa que eu vivo pela fé. Se eu botar na minha cabeça, eu creio que vai acontecer, que o meu Deus ele é poderoso para fazer. E isso, ele fazendo a inscrição, eu recebi uma ligação de uma missionária, essa menina fez parte do coral. E ela me ligou e ela disse assim: Nath, eu estava aqui, o Senhor ministrou no meu coração que era para te ligar, mulher. O Senhor me mostrou um homem, era um homem com autoridade assinando um documento e é em relação a dinheiro. No dia da inscrição dele, que eu cheguei em casa da igreja. Aí fiquei na minha, disse nada a ele. Eu fui trabalhar. Quando eu cheguei lá, o diretor do departamento me chamou. Falou assim: Você sabe que você tem direito a uma bolsa? Você sabia? De hoje, há muito tempo que eu trabalhava nesse lugar. Eu falei assim: Não, não, você tem direito a uma bolsa no valor X. Era o valor da faculdade, mulher. Meu E Deus. você, arrumando a documentação tal, explicou como era o trâmite, você já começa a receber, porque já tem bolsa lá para você receber. Cheguei em casa, cheia, né, de Deus, da ousadia do Espírito. Está vendo que Deus provê? Aí mostrei a ele tudo direitinho. Comecei a receber essa bolsa, era o valor da faculdade. Pagou a faculdade toda. Acho que ele terminou a faculdade, acho que foi em junho ou foi julho. Em agosto eu já comecei em outro setor, né? Já recebendo pelo Estado. E não tive mais direito a essa bolsa. Ele formou, terminou a faculdade dele, Deus proveu, tudo certinho. Aí depois ele começou a me cobrar, né? Ó, a gente fez um acordo, eu ia começar a estudar, e agora e você, isso eu consegui enrolando um tempinho. Aí quando não deu mais, aí ele fez minha inscrição no Enem, ele que fez tudo. Fez inscrição no Enem, eu fui, fiz a prova, consegui a nota, aí vai ele procurar o curso. Aí ele, você tem nota para o direito. Mas assim, o bispo já tinha ministrado aqui, aí já foi a ministração do bispo. Ele estava ministrando pessoas aqui fazendo direito, porque ele tinha terminado a faculdade de direito, ele começou a ministrar. E eu senti o desejo no meu coração de fazer. Até pelas coisas que eu, desde pequena, eu sempre apresentei ao Senhor com o que eu queria trabalhar. E eu dizia a Deus, eu quero trabalhar com documento. Eu quero trabalhar com papelaria, com documento, eu quero, né? Brincadeira de Passei secretária. uma vez no lixão, encontrei uma máquina daquela datilografia antiga, levei para casa, ficava fingindo que estava de. Eu É, sonhava com isso. E mais uma vez eu digo, o Senhor, ele que sonda o massa. desejo do nosso coração. E ele, o bispo ministrou sobre a igreja e profetizou. Aí ele disse: Você tem nota para direito. Me inscreve. Aí já é outro processo, né? Tá, consegui a bolsa meio período, meia bolsa. Primeiro semestre eu disse, Deus, eu não tenho condições de pagar meia bolsa desse curso, esse curso é caro. Comecei a orar ao Senhor, o Senhor entrou com a provisão. Ele já tinha me inscrito em outras faculdades no segundo semestre, eu consegui a bolsa 100% para a Uni. E o primeiro semestre, Deus providenciou um trabalho, onde eu trabalhei uma semana e ganhei o valor total de quitar
os 50% que eu estava devendo na outra faculdade. Tudo provisão de Deus. Meu Aí Deus. fiz os 5 anos de direito, eu me formei no período certo, os 5 anos. Outra coisa que eu apresentei ao Senhor, o Senhor não aceita pegar a disciplina quebrada. O Senhor vai entrar com provisão, porque dona de casa, trabalhava fora, trabalhando aqui na igreja, né, servindo ao Senhor, trabalhando no servindo ao Senhor na igreja e fazendo faculdade. Mas em tudo eu dou graça, porque o Senhor ele me sustentou em todo o tempo. Meu Deus. Fiquei cansada só com essa descrição aí, viu? Muita Muita coisa. coisa. Foi assim que surgiu o direito e eu me apaixonei. Me apaixonei. E eu sei que teve, depois você se formou, né? Recentemente, teve a prova da OAB, né? Sim. Você disse que tem testemunha aí nesse negócio aí, é mistério. Veio a ordem. Como não era um desejo do meu coração advogar, eu nunca me preocupei com a prova da ordem durante o curso, né? No final, eu mudei, né? Comecei já a me enveredar, gostando um pouquinho assim, querendo advogar, mas ainda que eu não fosse advogar, eu disse, Senhor, eu preciso fechar esse ciclo, né? Eu estudei até aqui, mas eu preciso fechar esse ciclo, eu preciso fazer essa prova. Independente se eu vou usufruir da advocacia ou não, eu quero passar nessa prova. E se em algum momento eu decidi estar lá guardadinha a minha aprovação. E assim eu fiz, comecei a estudar. Não foi fácil. Eu não digo que foi fácil. É um concurso. É um concurso. É você ter a convicção que você participa de 2 fases de um concurso extremamente difícil. Extremamente difícil. Quem já passou vai te falar da mesma forma que eu estou te falando aqui. E assim, fiz a primeira fase, passei. Aí teve o processo da segunda fase, não consegui, né? Na primeira, fiz de novo, não consegui. Voltei para a primeira fase, passei. Porque eu estava tendo extrema dificuldade, crises de ansiedade. Eu não conhecia, eu não conseguia fazer aquela prova. Era muita ansiedade, eu passava muito mal. E eu comecei a apresentar a Deus, né? Na segunda tentativa que eu fiz, a segunda fase, aí teve o processo do acidente, né? Sim, Do- aconteceu esse processo aí na sua vida, que houve um alagamento, né, sim, a construção do da construção supermercado, de um isso. grande supermercado aqui da região, que acabou inundando a casa no período de forte chuva aqui em Salvador e atingiu alguns vizinhos, mas você já estava assim na linha de advocacia, porque quem tomou a frente foi ela, Eu tava lá. estava lá. Né? E esse período da chuva foi a última semana que eu tinha de revisão e eu faria. A chuva foi numa segunda-feira, né? Que alagou tudo. Teve todo esse processo e no domingo eu tinha prova da ordem. Então, assim, nós nos mudamos para um hotel, ficamos num hotel um mês. E desestruturou todo o processo de estudo, de acompanhamento, tudo, tudo. Fui fazer essa prova, não obtive êxito, vim obter êxito. A Amém. última que eu fiz, isso que foi outro processo, assim, que o Senhor agiu de forma linda. Como foi esse processo Bom, eu tentei, aprovação? isso. Eu tentei fazer toda a prova. Meu marido me levava para a porta de prova. Ele me levava, ele me abençoava lá na porta de prova, porque tudo que eu vou fazer, ele me abençoa. Eu tenho que ter a Onde há bênção união, dele. onde há Isso. concordância, né? Deus Ele tem ordeia que a me bênção. abençoar, ele ia, me abençoava lá na porta de prova. Dessa vez eu falei, você vai me abençoar aqui, e eu vou fazer essa prova sozinha. Ele, por que eu não vou? Me abençoe, eu vou, fui. Eu acredito que eu estava me cobrando muito, né? Eu estava num processo de me cobrar muito. O fato de ele estar ali, ele estava me apoiando, mas eu estava naquela situação, eu preciso, dessa vez tem que ir, tem que ir, tem que ir. Ele sempre tá aqui comigo, não tá dando certo. E eu lembro que eu entrei naquele dia para fazer a prova. E quando eu cheguei, encontrei o professor do cursinho na porta e ele disse assim: eu olhei para ele e falei, espero que seja a última vez que eu te vejo aqui nessa porta me recebendo. Ele falou também, eu espero que seja a última vez que a gente recebe essa prova aqui. E entrei. Só que eu tive uma experiência com Deus dentro da sala. Quando eu entrei para a sala, eu estava muito agoniada e eu lembro que tinha uma moça que ela estava nesse processo comigo desde a primeira, na mesma coisa. Eu não tenho conhecimento se ela passou, espero em Deus que sim. Aí ela falou assim, você está muito nervosa, senão sua perna não para. Fique calma.
E eu recebi aquela palavra, comecei a respirar, respirar. E quando eles entregam a prova, é um sistema assim, de muita segurança, né? Eles entregam a prova e deixam a prova virada tal. E eu comecei a apresentar a Deus. Eu disse, Deus, eu não sei o que tem aqui dentro dessa prova, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se for um não, Senhor, que eu entenda o teu não, né? Mas se for da tua vontade, do teu querer, que hoje seja a última vez que eu venha fazer essa prova, e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aí eles pedem para abrir. Quando eu abri a prova, eu vi o tema. Aí eu fechei a prova de novo, eu estive conversando com o Senhor. E era uma prova, uma peça que eu não tinha estudado. Eu não estudei essa peça. Aí eu comecei a apresentar ao Senhor, apresentei a Deus. Eu falei, não vai tirar minha paz, Senhor. Comecei a conversar com o Senhor mesmo em paz. E eu ouvi uma voz. Eu estava conversando com o meu bispo, ele disse, eu nunca ouvi isso. Eu ouvi uma voz. Era uma voz diferente, eu creio, que era o Santo Espírito de Deus cantando ao meu ouvido. Não há o que temer. Contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E a minha prova está escrita na frente, que conforme eu ia ouvindo, o Santo Espírito ministrando no meu ouvido, eu ia anotando na prova. Minha prova está lá escrita, o que o Senhor falou comigo antes de iniciar. E quando eu abri aquela prova, eu falei, Deus, toma na direção das minhas mãos. E fui escrevendo, escrevi tudo, escrevi até o último minuto, entreguei a prova. E quando eu saí dali, minha esposa dirigiu o culto aqui, eu falei, Jesus, eu estou muito cansada, porque essa prova é extremamente cansativa, você sai de lá esgotada. Eu falei, mas eu tenho que estar do lado dele, ele vai dirigir o culto, eu vou estar lá. Eu vim. Eu lembro que eu desci, tinha terminado o ensaio do coral que ele dirigiu aquele dia, e o Senhor disse, ministre no coral que eu ministrei para você lá. E eu levei a mesma palavra para o coral, e depois uma pessoa me chamou e me falou que foi confirmação do que estava orando. E eu falei, Jesus, obrigado, porque não foi resposta só para mim. E quando chegou aqui, eu tive a oportunidade, eu também falei do que o Senhor tinha me dado, a palavra que o Senhor tinha ministrado no meu coração ali. E vou dizer a vocês, eu não tinha consciência nenhuma de aprovação naquela prova. Eu esqueci o dia da do resultado, não me preocupei com o resultado, não me preocupei com nada. Eu lembro que eu olhei para meu esposo e disse assim, não crie expectativa. Ele, você passou? Eu falei, não crie expectativa. Eu acho que eu não passei nessa prova. Eu tava bem, eu acho que eu não alcancei pontuação, era uma prova que nunca tinha caído, nunca, então não tinha nem espelho para eu comparar se eu tinha acertado alguma coisa ou não. Mas glórias a Jesus que ele estava lá no controle de todas as coisas. E eu lembro que eu estava no trabalho, quando chegou o link do resultado, que eu vi meu nome, eu olhei para cima, só eu dentro da sala, eu falei, você tá brincando comigo? O que significa isso aqui? Essa foi a conversa com Deus. O que significa isso aqui? Ai, Senhor, escreve aí no teto. Eu comecei assim com Deus. Escreve aí no teto meu nome para eu ter convicção que não é alguém que tem o mesmo nome que eu. Aí eu tirei o print e mandei para amor. Saiu o site da banca, saiu do ar, eu não consegui entrar para ver nada. Ficou tudo fora do ar, coisa que nunca tinha acontecido antes. Ficou fora do ar. Eu lembro que depois minha esposa entrou em contato com você mesmo, está aprovada, parabéns. Eu, Jesus, obrigado. E ele sempre no controle de todas as coisas e me surpreendendo, porque nós servimos um Deus de surpresas. Meu Deus. Assim, o que eu pontuo assim, de mais legal é Júnior e vocês alinhados, né? Vocês Sim. alinhados. Então, um apoia. Tem muitas mulheres que reclamam que o marido não apoia. Às vezes disputa, Às né? vezes gera uma competição, a Sim. casa dividida, misericórdia. E ele concluiu, você iniciou, acho massa isso, né? Viver casamento, fica mais fácil ministrar casamento. Achei muito legal. E eu tava nesse dia que você ministrou, e tava todo mundo também nessa. Porque, tipo assim, a gente fica na atenção de, meu Deus, tomara que acabe logo, porque é muito cansativo. E vocês presenciaram A isso. gente Foi muito presenciou, cansativo. mas a gente presenciou as ausências por conta das provas, Sim. né? Atenção, a pedido de intercessão para que essa prova que fosse aprovada. Então, tudo a gente foi acompanhando por meio do seu testemunho. E, realmente, quando você ministrou de não há o que temer, reverberou, né? Porque a gente tem muitos temores, muitos temores. A gente tem temores na vida, no mundo tereis aflições, e a gente fica aflito. Mas realmente, quando a gente
ver a manifestação de Deus na vida de outras pessoas, isso te encoraja também a tomar uma posição Sim. e seguir ali naquela vertente, né? E algumas perguntas, né, a gente fez algumas perguntas nas redes sociais da igreja, pedindo para que as pessoas. A gente pediu nas redes sociais que as pessoas mandassem perguntas. E uma das perguntas tem até a ver com essa rotina, né? Perguntaram assim: como conciliar tantas atividades? Tô cansada, pode falar! Você falar. Eu Você sempre, toma o quê, minha irmã? eu sempre fui Que muito disposição é proativa. essa? Eu sempre fui muito proativa. E assim, outro dia eu ouvi de alguém aqui, disse assim, ó, quando eu tenho muitas coisas para fazer, eu digo, se Nath consegue, eu também consigo. E eu parei, eu falei, meu Deus. Não, não. Não, Ele eu fala, sou mas ele também fala de muita coisa. de Albert quem? Júnior. Mas não foi ele, essa frase não foi dele, não. Ah, É, pois é. não, foi ele que falou, Equipe não. multimídia. Então, assim, nem eu sei explicar. Eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou ágil, né? E determinada. E se eu determinar começar algo agora e eu preciso finalizar isso, eu vou até eu finalizar. Então, assim, às vezes nem eu consigo explicar. É Eu mistério. conseguia fazer tanta coisa, às vezes até eu mesmo fico me perguntando. É Mas muita eu acho que é coisa, né? questão de organização de tempo. Eu É isso. consigo, dentro da minha desordem, eu consigo organizar o meu tempo. Não, mas assim, é porque, ó, é, tem um trabalho, Sim, tem a família, sim, aí tinha uma faculdade, sim. A aí tem igreja, o coral sim. aos domingos e tinha a faxina no sábado E aí cuidar da minha e a casa, cuidar porque da casa. quem cuida da casa somos nós. É. Eu e ele. Então, é muita atividade, É muita Nath. atividade, mas assim, Beth, deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi algo do meu filho. Eu lembro que no dia da minha aprovação, quando eu cheguei em casa, eles tinham montado uma mesa para mim, linda, assim, Ah, né? que E quando legal. eu cheguei, o meu filho mais velho, ele pediu para falar, e ele não é muito de falar. E ele João. chorando, ele disse assim: alguém me perguntou o que é ter uma mãe advogada. A única coisa que eu respondi para a pessoa foi: ela foi fazer a prova. E eu não aceito que ela não passe, né? Ele disse que não aceitava. O fato de eu não passar. Aí ele explicou que ele ficou muitos anos sem ter minha presença. Ali foi um estalo, né? Porque realmente foram 5 anos, assim, onde eu saía, eu via meus filhos pela manhã, ou às vezes eu saía, eles estavam dormindo, eu ia para universidade, onde eu trabalho, de lá eu já ia para a faculdade. Quando eu chegava, eles já estavam dormindo, porque eles sempre tiveram horário para dormir. 10 horas eles dormiam porque eles estudavam pela manhã. Até Uhum. eles também eram organizados o horário deles Tudo dormirem. 10 horas organizado. não precisava nem a Sim. gente falar. Eles já sabiam que 10 horas eles tinham que estar na cama, porque no dia seguinte eles nunca me deram trabalho para acordar e para ir estudar. Graças a Deus, nunca. Então, assim, eu não os via. Chegava da faculdade, eles já estavam dormindo, né? Então, eu digo a você, assim, foi um processo, mas a fala dele foi um desabafo ali. E por isso que hoje eu estou aproveitando todos os momentos, assim, Ah, né? aí Porque veio a foram pandemia, né? Você isso. aproveitou Não foram só bastante 5 anos, foram 6 anos e meio nesse processo que eu teve de estudar para a prova da hora. pra dar. Isso. Veio a pandemia, isso. Que eu Deu tive a uma. oportunidade de ficar com eles em casa. Isso que eu trabalhei de casa. Com home office. 2 anos home office. Então, Deus deu um período de. Para tentar compensar, né? Ou Sim, foi para isso. manter ali o relacionamento. Foi Glória a isso. Deus. Mas eles têm consciência que foi pro bem Foi deles pro bem também. dele. Isso. Que bom. Ó, vamos a outra pergunta aqui. Essa aqui eu achei interessante. Como é ser mulher submissa segundo a palavra de Deus? Pronto. Ótima Essa pergunta. palavra submissa que o pessoal, meu Deus, demonizar essa palavra. E muitas vezes distorcida, né? Muitas vezes distorcida, porque muitos pregam que submissão, né? Submissão ao marido é a mulher estar na condição de não prosperar, não avançar, não se desenvolver. E a palavra de momento nenhum vai falar sobre
Submissão nesse sentido, né? Eu me submeter ao meu marido está em reconhecer a missão que o Senhor deu a ele de ser o líder e o cabeça da minha casa. Meu Deus, exatamente. Esse é o me submeter ao mundo. Então, assim, eu tenho essa consciência, né, do meu papel de mulher submissa, quem sabe, quem tem esse conhecimento é ele que está em casa comigo, né? E nós precisamos passar esse entendimento. Submissão não é a mulher parar no tempo, né? Deus lá na criação vai dizer o quê? Ó, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, né? E esse é o nosso papel, ajudadora, né? Ser esse suporte para o nosso esposo e entendendo que ele é o cabeça da casa. Os meus filhos têm entendimento que na minha casa tem um cabeça que é o meu esposo. E nós somos submissos a essa autoridade. É reconhecer, porque uma casa sem autoridade, ela é uma casa que vai desmoronar em algum momento. Meu Deus, E é quando a gente verdade. tem um entendimento que a autoridade no nosso lar, primeiro é Deus e depois vem o meu esposo dentro da minha casa, ele é a autoridade. Eu sou submissa a ele, debaixo da autoridade que Deus deu a ele. Mas isso não me impede, né, de avançar junto com ele e ele me dá essa autoridade de crescer, de buscar conhecimento e crescimento na vida profissional, na vida espiritual. Ele é esse cabeça dentro da minha casa. E esse é o papel da mulher submissa. Entender que ele é essa autoridade. Eu acho assim, importante a gente estar conversando aqui com a gente está tá passando um perfil de mulher que você é. Então, a mulher líder, proativa, então tem todos os elementos que o mundo acha top, Sim. acha massa, e de que você dificilmente no mundo se submeteria a um marido, reconheceria a autoridade de um homem sobre sua vida. Então, ó, a perspectiva de Deus mudando, né? Como o conceito de Deus é diferente. Então, você tem uma mulher forte, com habilidade de liderança, mas ela escolhe voluntariamente estar submissa a esse homem, reconhecer a liderança desse homem na vida. Isso que fique muito claro, porque às vezes mulheres de muita personalidade, né? A gente sabe que cada um tem seu temperamento, mas as pessoas, acho que as mulheres têm um temperamento mais proativo de que quer fazer, de que quer acontecer, e realmente a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo Sim. tempo, a gente consegue agilizar as coisas, o cérebro funciona mais rápido, mas assim, de que não precisa. E fora que quando muitas mulheres reclamam assim, sou guerreira, mas estou cansada. Tá, porque tá carregando um fardo Sim. só, um fardo que não era para ser carregado Pode ser assim. dividido. Pode ser dividido. Sim. Eu acho, assim, importantíssimo uma mulher do seu perfil, com seu temperamento, falar isso, porque é possível. Aí a pessoa fala assim, mas hoje você submissa ao marido, mas você aí contou como era no início, a ponto de ser trancada em casa Sim. para não ir, e mostrou a sabedoria divina se sobrepõe a qualquer circunstância. Yes! Achei o máximo, assim. Tem mais uma pergunta. Como ter certeza do chamado pastoral? Acho que você Eu já acho que eu respondi. respondeu Isso. essa, né? Que foi. E a outra é: qual a maior dificuldade sobre o chamado pastoral, já que o Coral Jerusalém é pastoreado pelo casal? Qual a maior dificuldade, desafio desse do coral? Eu acho que o maior desafio no ministério pastoral é pastorear quem não quer ser pastoreado. Eu acho que o maior desafio é esse. Trágico, mas é verdade. Quem não quer ser pastoreado. Porque é muito fácil dizer assim, eu não estou sendo pastoreada, porque Porque pastor Y, Z, W, Y. sim, e você não se É. permite ser pastoreado, se você é exortado, né? Aí já vê porque não foi do jeito que eu queria. Nós somos mal acostumados, né? Na verdade, a gente quer sempre ouvir, vai nos agradar. E nem sempre é bem aceito aquilo que nós precisamos ouvir para seguirmos verdadeiramente ali no caminho diante do Senhor. E muitas pessoas não se permitem ser pastoreadas, muitas pessoas não se permitem ser
mentoreadas. É verdade, Então, verdade. assim, eu acho que a maior dificuldade é essa. Eu acho que a dificuldade a ser encontrada muitas vezes você vai para um atendimento, você não vai falar o que a pessoa quer ouvir e ela não vai se satisfazer, porque não foi o que ela queria ouvir, não foi o que foi agradável aos seus ouvidos. Mas, na verdade, o que ela ouviu é o que ela precisava, né, para obter mudança, para obter êxito. E é essa, a dificuldade é essa. Verdade. Eu É a dificuldade que eu vejo, né? A que eu percebo é essa. Se permitir ser pastoreado. é. E é engraçado, as pessoas andam muito perdidas, vagam Sim, muito. sim. Porque às vezes, Beth, eu também percebo que essas pessoas, ao nos olhar, buscam uma perfeição que não existe. Entende? Uhum. Isso é muito complicado também. É o olhar para o pastor e para a pastora e achar que nele eu não posso encontrar defeitos, eu não posso encontrar falhas. E são seres humanos normais como eu e você. Não, Entende? e essas Sujeitos a falhas, falhas, a erros. e é nessa fraqueza que o poder de Deus vai se Perfeição. aperfeiçoar Sim, e que a gente também se conecta, sim, né? sim. A gente se conectou muito pelo temperamento muito parecido. E dentro do temperamento tem pecado, tem as fraquezas. E é lá que o Senhor se aperfeiçoa. Eu acho que o eu também, a pessoa Sim, fala assim, ah, mas eu vivi isso, isso, isso. Aí a outra fala, ah, eu também. Conecta muito. E sim, normalmente esse eu também é uma fraqueza, é uma falha e tal. sim. Mas eu concordo com com o seu posicionamento em relação à dificuldade pastoral. Não tenho. É como ovelha que está nesse processo, eu vejo os irmãos que às vezes não. E aí deixa de experimentar outras coisas em Deus, Sim. que para mim é a pior parte. Você deixa de vivenciar coisas que você poderia estar vivenciando se você tivesse ouvido um pastor, tomado uma cajadadazinha, recebido uma vara. Mas agora a gente vai para a nossa dinâmica, para a nossa brincadeira. E nós somos muito brincantes. Escolha, tô muito. Deus é maravilhoso. Tô muito misterioso. Escolha uma carta. Ah, pode ler, pode ler, pode ler. Se você não entender, vai dar para entender, creio. O mundo está O em mundo está. decadência. Ai, meu Deus, por isso que a gente não se amou o padrão, né? Que a gente não tá em pecar aí. Boice. Decadência. Né? Cada dia mais nós temos percebido que o mundo não é nosso lugar. Estamos aqui de passagem, servindo a um Deus verdadeiro, a um Deus poderoso, porque é a única palavra que eu consigo, nesse momento, assim, definir um decadência. É, a E a decadência mesmo. cegueira espiritual tá aflorada, aflorada. Cegueira Nunca vi espiritual. tanto, tipo assim, Romanos 1, né? Deus os entregou, tendo conhecimento da verdade, preferiram a Sim, mentira. Eu vejo isso quase que sim, palpavelmente, assim. sim. Tão atual. Gente, Uhum. é muito triste também, né? Sim. Vamos lá, mais uma, mais uma, mais uma. Escolha uma carta. O Coral Jerusalém eu vou usar duas. O Coral Jerusalém é um desafio, né? E o Coral Jerusalém para mim, também uma satisfação. É, Papai Coral, seu coral. estar servindo essas pessoas, para mim, é um prazer, sabe? Com alegria. Claro que muitas coisas me entristecem, né? Converso muito sobre isso, mas assim, é um prazer fazer o que eu faço. Eu amo estar ali, né? Com minhas jovens, com minhas idosinhas. É mesmo, é Amo, mesmo. Tem uma amo. diferença de idade. Eu amo estar, eu amo receber o abraço, eu amo o sorriso. Quando eu chego, aquele sorriso, né? Delas e deles, assim, a satisfação de estar ali. Outro dia recebi uma mensagem que dizia assim: muito obrigado por me receber no Coral Jerusalém. Meu Deus, não sabe, pessoa, que prazer todo mesmo. Amei, Jesus. Glória a Amém. Deus. Nath, não vou nem dizer que é um prazer, porque você já sabe, né? Muito obrigada. E aí, o microfone é todo seu.
Se despede aí da galera, dá uma mensagem. Deixa Deus lhe usar aí. Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade, pela rica oportunidade, né? Que a mensagem chegue aos corações, que famílias venham ser edificadas com tudo que foi dito aqui, porque o propósito realmente é esse, né? Que o nome do Senhor tenha sido glorificado, e eu creio que foi glorificado. E eu deixo uma mensagem aqui para os irmãos, que está lá em 1 Coríntios 15:51, que nenhum trabalho em Deus é em vão. Então, tudo que vocês forem fazer para o Senhor, faça com zelo, né? Com cuidado, com amor, tudo que for fazer para o Senhor, principalmente em nossas casas, porque nenhum serviço no Senhor é em vão. No tempo de Deus, né, a recompensa vai chegar. Não que estejamos fazendo com esse propósito, mas é porque Deus é bom e Ele não fica devendo nada para ninguém. Eita glória! Olha, meu amor. Obrigada. Muito obrigada. Amores, mais um. Espero que Deus fale com você poderosamente por meio dessa palavra. E continuo aqui pedindo encarecidamente a vocês, irmãos. Curta, compartilha, comenta. Envie esse podcast para aquela pessoa que veio na sua mente que você fala assim: ela deveria ouvir isso também. E rumina também as palavras que foram faladas aqui, porque todo conhecimento derramado de Deus precisa ser processado, porque é um prazer também estar ruminando a palavra do Senhor. Então, até a próxima. Agradeço a todos vocês pela atenção, arvoredianos e arvoredianas. Um beijo, até a próxima. Eita glória!